Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, eu espero que vocês estejam todos bem e que possam desfrutar dessa aula que nós vamos ter agora, certo? Nesse momento, na aula de literatura, tá bom? Espero que vocês possam aprender, apreciar e prestar atenção nos conteúdos de maneira que possa ajudar vocês de alguma forma nesse processo de aprendizado, certo? Vamos lá. Como vocês puderam perceber, na avaliação de vocês, nós tivemos alguns conteúdos sobre parnasianismo, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa linha de pensamento na ordem cronológica das escolas literárias e estudar um pouco sobre o pré-modernismo. Primeira pergunta, professora, o pré-modernismo foi uma escola literária, sim ou não? Não existe um consenso em relação a isso, certo? A maioria dos estudiosos acha que não foi uma escola literária, tendo em vista o período curto que ela durou, certo? E o que viria mais na frente, que no caso sim seria o modernismo, uma escola literária com características mais, digamos, apropriadas, digamos, mais definidas, certo? Como nós definimos então o pré-modernismo? Nós definimos o pré-modernismo como uma transição entre o simbolismo e o modernismo. Vamos lembrar, o que exatamente foi o simbolismo? Foi aquele movimento que prezava, no caso, por um pensamento mais profundo, mais a fundo nas reflexões, certo? E que acabou não vigorando tanto aqui no Brasil, certo, gente? No entanto, existiu. O que acontece? O modernismo, ele vai se opor a todas essas características presentes nas escolas anteriores que foram muito clássicas. Há exemplo do parnasianismo, por exemplo. Há exemplo do arcadismo também, que é um pouco mais anterior. E de todas essas que têm características mais clássicas, o pré-modernismo vai ser uma transição para o que virá em seguida, que é o modernismo, que vai ser assim, um marco, de fato, de uma literatura nacional. Vamos lá. O pré-modernismo tem como característica também peculiar essa visão crítica acerca da realidade brasileira. Outros autores que participaram de outros períodos literários tinham suas visões, certo? Visões parnasianas, visões realistas, e nesse período havia uma realidade muito crítica acerca do que estava acontecendo na época, certo? Acerca da realidade brasileira. E tudo estava acontecendo de maneira muito conturbada, certo? Vejamos, o pré-modernismo durou de 1902 até 1922, lembrando que em 1888 ocorreu a abolição da escravatura. No ano seguinte, se eu não me engano, ocorreu a proclamação da República. Então, tudo isso, em uma ordem cronológica, estava muito recente, certo? E, além disso, a gente pode pontuar algumas coisas que estavam acontecendo nesse período, ok? Tais como a República do Café com Leite, que fazia parte da República Velha, né? Que envolve as questões das oligarquias mineira e paulista, na qual mandava sempre um de seus líderes, um mineiro e um paulista, para assumir a frente da República, certo? De forma que isso não se
de forma que isso fosse bastante controlado. Nós tivemos também muitas revoltas nesse contexto, tais como a revolta da vacina, da chibata e revolta de Canudos, certo? Foquem aqui em Canudos. Prestem atenção. Vamos lá. A gente também tem como característica do pré-modernismo o sincretismo estético. Professora, o que é sincretismo que eu nunca vi na minha vida? Vamos lá. Sincretismo é justamente a presença ainda de muitas características, a mistura de muitas características que vinham de outras escolas literárias. Então, existia a presença de características neorrealistas, neossimbolistas, por exemplo, ou seja, não era a mesma coisa, mas características peculiares que iam aparecendo de forma a configurar esse sincretismo estético. Vamos lá. Algumas das características do pré-modernismo são a ruptura com a linguagem parnasiana. É interessante dizer que o modernismo rompeu com tudo aquilo que era clássico. E como vocês aprenderam, o parnasianismo tinha um rigor estético muito forte e o modernismo rompeu com isso. É importante lembrar que todo movimento literário, estético, artístico está em consonância com o período histórico no qual se encontra. E o período, nessa época, era um período de grandes conflitos. Então, eles romperam com essa barreira, digamos assim, clássica e começaram a escrever coisas um pouco mais, digamos, rebeldes, rompendo com esses padrões. Temos aqui uma ruptura com o academicismo e aí o advento da linguagem coloquial, certo? Como assim ruptura com o academicismo? O abandono daquela linguagem mais elaborada, mais rebuscada e mais formal. Agora nós temos uma linguagem mais coloquial e mais simples, de forma que se aproxime mais da linguagem do público. Temos também uma exposição da realidade social, visto que muitos conflitos estavam acontecendo e a partir desse contexto, eles passaram a abordar temas históricos, sociais, políticos, certo? De maneira que isso pudesse vir à tona, ok? Gente, é importante falar também, não consegui anotar aqui, tá na lousa, porque a lousa é um pouco pequena, que nesse período alguns autores se destacaram, certo? Tais como, eu vou apagar aqui, tá, gente, porque eu preciso de fato anotar. Então, como destaque no período pré-modernista, nós temos Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto e Monteiro Lobato.
Esses autores foram precursores no período pré-modernista da transição para o modernismo. Quando a gente fala nesses autores, é importante lembrar das obras de destaque que cada um produziu, como foi o caso de Euclides da Cunha, que produziu a obra Os Sertões. Os Sertões têm um caráter mais documental do que simplesmente literário. Foi o relato, e tem 3 volumes, tá? Da revolta de Canudos, certo? Se vocês puderem dar um Google depois, pesquisar a revolta de Canudos. Euclides da Cunha fez uma obra relacionada a essa revolta, abordando temas sociais, né? Que é bem característico do modernismo, do pré-modernismo. Graça Aranha escreveu a obra Canaã, mas não é tão conhecido, por exemplo, quanto Lima Barreto, que escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, nessa época do pré-modernismo, até a forma de abordagem dos personagens mudou. Agora não é mais personagens mais clássicos, agora passou a se basear na realidade brasileira. O sertanejo, o mestiço, certo? Tudo agora passou a se basear na realidade brasileira, tá, gente? Então, brevemente foi isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Eu espero que depois, nas próximas aulas, nós possamos compartilhar mais conhecimento, já que as próximas aulas serão ao vivo, então nós teremos mais liberdade para comentar esses assuntos, ok? Continuem estudando em casa e bons estudos!